Nação flamenguista, mídia de todo o Brasil, discutindo, né, a atual fase do Flamengo, né, e as possibilidades aí do Flamengo chegar na final de Libertadores e também com grandes possibilidades de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, né? Sem sombra de dúvida, é o objetivo do Flamengo essa temporada, né? Espera que essa temporada aí o Flamengo consiga, no final do ano, levantar essas duas taças, né? Quem sabe aí, Campeonato Brasileiro e Libertadores. A expectativa é a melhor possível, até porque nesse momento o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, está classificado, não é que está classificado, né? Poderia até estar classificado para a semifinal da Libertadores, infelizmente não está, devido erros do árbitro, né? Mas joga nessa quinta-feira com grande possibilidade de ir para a semifinal da Libertadores, né? Espero que faça um grande jogo, que não seja atrapalhado novamente, né? Vale lembrar que o Flamengo geralmente fora de casa faz grandes jogos, né? A verdade é essa, né? Principalmente aí na Libertadores, né? E o Flamengo vem numa crescente gigantesca, pessoal. Depois que Jorginho chegou e jogou ali no meio campo com o Saúl, vale destacar que Jorginho volta, né, nessa quinta-feira, então sem sombra de dúvida a expectativa é das melhores possíveis, né? Vamos acompanhar a mídia aí. Crédito do vídeo vai para a ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar. Pediu o Felipe Coutinho. Então, se a gente for entrar nessa, vai ser um negócio um pouco complicado de chegar no final do ano, porque a cada 3 dias tem um melhor tal. O que a gente está vendo é o óbvio. Primeiro, chega esta etapa, quem está na Libertadores da América precisa, falta um jogo das quartas, 2 da semi, para chegar à final. Quem passar agora vai ter 2 partidas garantidas. E se chegar à final, restam 4 jogos, né? Restavam 5, está 1 de quartas, 2 de semi e um jogo de final. Cara, não olhar para a Libertadores com todo carinho é impossível, porque é muito importante ganhar a Libertadores da América. E eu acho que isso é possível, principalmente para Palmeiras que estão envolvidos, né? Você pegar São Paulo, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras tem condição de jogar as 2 competições e o São Paulo já não tem. A gente viu ontem o que acontece. Cara, eu acho uma loucura essa forma do Brasil ver o futebol, porque é o seguinte, a gente está falando da queda de rendimento o dia inteiro. Você liga a televisão, rádio, jornal, a queda do Flamengo, ninguém fala do Vasco. O Vasco não existe. O Vasco não existe. Não existe. Não existe o Vasco. O Vasco não jogou, foi o Flamengo que jogou. Ele tá louco pra falar. O Vasco não jogou. Não vou falar. Não, Sim, mas eu não vou falar. Tá. Seguinte, a gente tá falando de um clássico. O Flamengo é melhor, sim, ao longo, tudo no Flamengo é melhor que o Vasco hoje. Você tem mais dinheiro. Ele está numa situação sólida que o Vasco não está, ele tem um elenco melhor que o Vasco não tem, é muito melhor. Por isso, do ponto de vista da maioria que analisa, o Flamengo não ganhou. Mas aí a gente está jogando futebol, né? Sim, tem o outro lado. Não é outra coisa aí, futebol. E o futebol pode acontecer, e aconteceu. E o Flamengo tem um baita de um elenco que quando não ganha, a gente trata o Flamengo como se ele tivesse 11 jogadores. E só eles pudessem entrar. Sendo que o Flamengo trouxe para campo caras que não estavam aí. O Jorginho, ainda estou falando, tem jogadores que estão com problema, não estão jogando. Mas o Flamengo, o Jorginho até essa temporada não jogava lá, o Saúl não jogava lá, você tem o Plata num momento mais adaptado, tem o Carrascal chegando. O Flamengo vai evoluir. A vantagem de Palmeiras e Flamengo, para mim, ela é maior em relação a todos os outros, num sentido. E eu colocaria o Cruzeiro nessa. São equipes hoje que não precisam vender seus elencos em dezembro para financiar o mês de janeiro, fevereiro e março. Eles não precisam acabar com os elencos. As contratações e o dinheiro que o Palmeiras gastou é para ter um 2026, 25 também. Mas o 26 é extraordinário e não precisa vender. Pode até vender, como vende jogadores à base, mas vende por um dinheiro estratosférico. O Flamengo não precisa vender, contrata. O Cruzeiro entra numa parada, ele pode até vender, negociar, mas ele é bancado por um dono, tem muita grana. Os outros, o time chegou em dezembro, pode ser, quem tiver sucesso, está perigando. Porque é de acabar um time para começar outro. Esses 3 não precisam fazer isso. Então, é diferente. Agora, eles estão garantidos na Libertadores, no caso do Flamengo, Palmeiras, eles estão com bons resultados. Boa vantagem. Agora, sem jogar, eu nunca vi ninguém se garantir sem entrar em campo. Então, eles vão ter que jogar. E no caso do Flamengo, ele teve
Sim, eu espero que o BAP, o Boto, todo mundo, isso é mais institucional do que o departamento de futebol. Tenho trabalhado bem nessa semana, não para ter um árbitro que vá ajudar o Flamengo. Mas que não atrapalhe, né? Mas não um árbitro que queira marcar um gol. Se tem a justiça. Se queira chutar a bola para dentro. É isso que o Flamengo precisa se cuidar. O Birner, dito isso, Palmeiras e Flamengo, dos dois, quem você acha que está jogando mais bola nesse momento? Ou quem é mais consistente, mais sólido, usa aí o adjetivo que você quiser. Ou por que você deu aquela risada lá? Exatamente. A primeira coisa, boa noite a você, William, Calçade, Gels, fãs do esporte. A risada eu pulo. Não pode falar? Não posso, mas a discussão é muito longa. E hoje em dia, a forma como se avalia futebol mudou. Então, hoje em dia, se avalia sob a perspectiva só de um time, dependendo de qual for o time. Então, eu não vou... Mas eu vou lembrar isso. Não são Busman. Enrolou, mas sou já adaptável hoje em dia. Tá bom. Mudei muito. Entendi. Voltando. Desde quando o Abel trocou o time contra o Ceará, o time estava jogando mal, Palmeiras, a temporada inteira. Conseguia resultados por causa da mentalidade, mas o futebol era bem limitado perto do potencial do elenco. E aí, depois de algumas tentativas, mudanças, trocas de posições, 12 minutos, 13 minutos de jogo contra o Ceará, Campeonato Brasileiro, Vitor Roque e Flaco. Sim. Palmeiras se encontra. Desde então, o Palmeiras vem crescendo. E, se eu for pegar as atuações de ambos na última rodada, o Palmeiras jogou mais que o Flamengo. Contra um adversário inferior ao Vasco nesse momento. Também acho que, se eu for olhar o Palmeiras contra o River Plate e o Flamengo contra o Estudiantes, olhando as dificuldades dos jogos, os locais dos jogos, o peso das camisas, o Palmeiras também foi um pouco melhor que o River Plate nas quartas de final, jogo de ida na Libertadores. O primeiro tempo do Palmeiras foi superior ao excelente primeiro tempo do Flamengo. Ambos foram muito bem. O Palmeiras um pouco melhor. Só que o Flamengo é consistente por meses. E o Palmeiras é um time em ascensão que está jogando demais. Se você perguntar a última amostragem, a última amostra, o Palmeiras está um pouco melhor. Se você perguntar, acabou a temporada agora, quem jogou mais bola é o Flamengo. Só que a temporada vai ser decidida ainda. Então, a gente precisa esperar para ver se o Palmeiras vai crescer ainda mais, porque eu acho que está no limite, né? Jogando muita bola. Se mantiver esse nível, ele é candidato em todos os torneios, inclusive no Brasileiro, onde o Flamengo tem mais chances ainda que o Palmeiras, mesmo com o empate do final de semana. Por pontos perdidos, o Palmeiras é líder. E o Flamengo é um time que, quando o Flamengo oscila, diga pra mim uma atuação ruim do Flamengo. Do Palmeiras eu falo várias durante o ano. Tem as medianas, as boas e as espetaculares. Eu posso te falar atuações ruins do Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Faz tempo, né? Então você quer um recorte recente? 3 meses. Ah, tá. Pós-mundial, pronto. Vamos pegar um recorte mais realista. Porque a gente consegue encontrar ali naquela... Tanto é que quase no limite do último lance. Então, se você quer uma resposta olhando para o futuro, eu não vou ser hipócrita e não vou te dar essa resposta. Eu só acho que... futuro, não é momento. Eu só acho que no momento... Se houvesse hoje um Palmeiras e Flamengo, decisão da Libertadores, era impossível você apontar qualquer tipo de vantagem, a não ser o banco do Flamengo. Esse é um bom exercício. Olhar os dois agora numa final hoje, né? Não sei se eles vão chegar. É um bom exercício, porque aí você começa... Você fica... E ambos estão acima do Cruzeiro. Fica muito difícil para apontar um... Vocês querem jogar essa bucha pro Jean? Claro. Ele adora essas coisas. Se fosse hoje, afinal... Ele nasceu para esclarecer essas coisas. Estou insinuando, né? Pena que a gente não fez um cara a cara. Aí você ia participar, aí, né? Pô, maravilhoso. Você quer responder isso aí, Jorge? Se fosse hoje o jogo... Tudo bem, William? Boa noite, companheiros. Assim, a minha resposta vai muito na linha do que disse o Birner. Eu sou o cara que você sabe que eu não gosto de pegar um recorte de 6 jogos para dizer este é o melhor futebol do Brasil. Porque é evidente que se a gente falasse dos últimos 6, 7 jogos, o Palmeiras está jogando mais. O Palmeiras tem atuações de altíssimo nível nesses últimos 6, 7 jogos. Mas eu sempre acho que para a gente dizer o melhor time do Brasil, para a gente colocar esse rótulo, quem joga mais futebol, você tem que considerar vários contextos. Contextos de mudança de time, contexto de perder um ou outro lesionado. Quer dizer, eu acho que é a soma de uma série de jogos em que você tem uma série de diferentes contextos, né? Seja por ausência de jogadores, seja por onde você joga, seja por competições diferentes,
que aí sim você pode dizer, esse time é o time que joga o melhor futebol, que pode não ser espetacular. Eu acho que num recorte maior ainda, um recorte de 2, 3 meses, um recorte que seja do pós-mundial, ainda assim eu acho que o Flamengo é isso, ele alterna menos, ainda que o pico do Flamengo, e tudo bem, a gente tem a goleada, tem os 8-0, mas eu acho que assim, ainda que o pico do Flamengo não tenha sido, ele não tenha tido na sequência jogos tão bons quanto a gente viu o Palmeiras fazer nas últimas rodadas, nos jogos que valiam, vou tirar um pouco aquele jogo do Universitário, né? Aquele jogo ali, né? Porque ali era um jogo que já não valia nada, o time completamente poupado, diferente até do jogo contra o Fortaleza, onde o Palmeiras poupa todo mundo e faz um bom jogo, mas melhora bastante na hora que os caras vêm do banco. Sim, sim. Então acho que tem essa diferença muito grande. Embora o Palmeiras tivesse já encaminhado a vitória, mesmo com os reservas, eu acho que tem essa diferença muito grande quando a gente fala o melhor time. O Palmeiras, com todos os seus titulares, está se mostrando muito, muito forte. 70 minutos entrou o Vitor Roque, o Flávio Lopes foi junto, Felipe Anderson. Isso, o Andrés. E o Andrés Pereira começou a voar. Jogou 15 minutos e marcou 2 gols. É isso. Impressionante. E esses 4, e aí você está falando de 4, e o Andrés é muito precipitado a gente falar, mas é que é impressionante. É animador. Como ele entrou, né? Encaixou como uma luva ali. Eu acho que o Andrés encaixou para o Palmeiras, assim como o Jorginho encaixou no Flamengo. Mas essa coisa assim, rápida. Isso. Se você tem Jorginho e Saul, que é muito bom, esses dois jogando sem problemas físicos, tal, isso é muito bom. E a Arrascaeta, você fala, poxa, que meio de campo, né? Aí eu te pergunto, quem que joga menos nesse meio de campo? Cada um na sua mas função, então, Calçade, mas o Palmeiras ganhou um trio que é pra gente observar, porque é uma novidade. O Flaco estava lá há um tempão tal, mas é um outro Flaco ao lado de Vitor Roque, que é potencializados por uma chegada do Andrés Pereira, que ainda não é o primeiro passo, né? Isso. Ele está chegando. Agora, de repente Palmeiras passa, né? Jogando em casa, tal, passa. Bom, lá em outubro, a gente vê no final de outubro, nas 2 semanas finais de outubro, dia 20, né? Depois do dia 20. E 20. E de volta depois do dia 20. Em outubro, talvez daqui a um mês, seja outro entendimento muito superior desse trio. A tendência é só melhorar, né? Nós estamos no final da temporada e a gente está tentando ainda desvendar a evolução das equipes. Mas porque elas tiveram contratações relevantes. Sim. Lembrando que o Palmeiras ainda não tem o Paulinho. O Palmeiras está sem o Paulinho ainda. Mas assim, é bom lembrar, assim, o Flamengo, a gente está falando de um Flamengo em vários jogos sem o Jorginho também. Sim, então é isso que eu quero dizer, entendeu? A gente fala de um Flamengo sem o Jorginho em várias partidas, e aí, porque o Palmeiras faz partidas de altíssimo nível como tem feito, a gente já coloca transfere, né? O Palmeiras está jogando mais que o Flamengo. Não sei se é correto, porque se amanhã o Palmeiras não tiver o Flávio Lopes, por exemplo, será que ele vai conseguir manter essa toada para a gente continuar mantendo o Palmeiras está jogando mais que o Flamengo? E o jogar bem, né, Jean? Assim, o jogar um grande futebol, cada um à sua maneira, né? Tem isso também. É muito difícil você comparar... Embora eu ache, Calçade, que este jogar bem do Palmeiras, que a gente está chamando de jogar bem, é um jogar bem... Não estou dizendo que ele é inferior. Não é só um jogar bem, eficiente. Exato. De eficiência, como foi em vários momentos com o Abel, talvez tirando 2022, quando era um time que jogava bem também nesse sentido. Mas assim, são 2 times que jogam muito bem. Eu tô com o Birner em relação a querer hoje, se os 2 times estão com titulares, apontar um favorito no eventual confronto me parece pouco provável que você consiga apontar de fato um favorito. Agora, o banco do Flamengo acho que ainda é um banco bastante superior, quer dizer, o nível dos reservas que o Flamengo tem, caso venha a perder jogadores. É claro que a gente quer que, se em algum momento eles forem se encontrar, e eles vão se encontrar no Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, e na Libertadores, isso só poderia acontecer numa final. É claro que se isso for acontecer, a gente torce para que esteja todo mundo, que a gente veja um grande jogo. E certamente não vai ter poupar no Brasileiro por causa da Libertadores na hora que
tiver esse jogo, né? Porque, se eu não me engano, acho que não está em data de Libertadores. E os times estão entrando com o que podem no Campeonato Brasileiro, né? Então... O que tem de melhor. É isso. Feito esse final de semana. Mas... O Flamengo tem levado eu tenho destacado e muito ressaltado e aplaudido o Flamengo por isso o tempo todo, porque acho que era isso que faltava ao Flamengo em anos anteriores. Ele é anterior. 19 de outubro? Então ele é anterior à semifinal. Ele é anterior a um jogo de Libertadores da América, cara. E aí precisa ver. Vamos ver Anterior ao jogo de ida. Quem vai estar, se vão estar os dois, se não vão estar, porque aí pode mudar muito. Exatamente. Óbvio que antes de um jogo de semifinal de Libertadores, se bem que não, viu? Aí eu acho que assim, quando você fala de Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras num brasileiro, também não duvido que eles, né, se estiverem os dois, que eles façam ali, dêem uma olhada na tabela, qual é o jogo que tem antes, qual é o jogo que tem depois. Porque é o seguinte, se eles fazer 2 jogos em seguida, eles estão ali, né? Eles podem chegar lá assim ainda do jeito que estão. Com o Palmeiras na liderança por pontos perdidos, ou o Flamengo ali na frente e tal, se tiver nessa disputa, acho que não vai ter... Só tem um detalhe. Confirmadas as classificações de Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras terá um adversário mais perigoso na semifinal do que o Flamengo. Pode ser São Paulo LDU e o Flamengo, ou no caso, ou o Vélez, ou o Racing, tá mais pro Racing. Se o Flamengo classificar, o Flamengo pegar a LDU, e a LDU, Não, o Palmeiras, quer dizer, e se repetir a atuação da LDU contra o São Paulo, o Palmeiras ganha lá. Sim. Tá. Mas eu vou falar uma coisa pra você. E volta pra cá com... A diferença do Flamengo pros adversários argentinos é considerável, mas obviamente o Racing, o jogo de peso, né? Torcida, o time ganhou a Sul-Americana. Agora, se o Palmeiras tiver um clássico pela frente, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, do São Paulo, é óbvio que, mesmo o Palmeiras sendo indiscutivelmente superior ao São Paulo, sim, é um jogo que merece toda a atenção, e aí talvez no Brasileiro o Palmeiras seja um pouco prejudicado, o Flamengo já não. É que chegou o momento da Libertadores em que, assim, ninguém mais vai fazer o que fazia de priorizar o brasileiro antes desses confrontos. E acho que fizeram muito bem ao priorizar o brasileiro, né? E em vários momentos. Tanto que estão lá na ponta. E o Flamengo, inclusive, neste final de semana, eu que sempre defendo o Flamengo colocar o seu time mais forte. Eu confesso que eu fiquei surpreso até com meio time titular diante do Vasco. Explicou, né? Diante da situação que ele tem que enfrentar agora contra o Estudiantes. Acho que o Flamengo é favorito para passar, evidentemente, porque é um time muito mais forte, mas vai jogar fora de casa, num contexto difícil. Então, eu que sempre aplaudi e defendi o Flamengo colocando os titulares no Brasileiro, fiquei até surpreso que ele tenha usado 5, né, dos 11 titulares. Claro que ali tem uma outra posição sempre que é dúvida quem é o titular, quem não é, mas foi o único que fez isso, né? O Palmeiras entrou com o time inteiro reserva, o São Paulo entrou com o time inteiro reserva. Exatamente. E acho que tinham que fazer isso mesmo. O São Paulo que tem uma tarefa mais difícil aí dos três. Vamos falar sobre isso, inclusive, mas antes, olha só. O senhor que frequenta muito o F-Show aqui, você sabe que lá na Argentina... Pois é, nação, a mídia discutindo, né? Questão do favoritismo de Flamengo, de Palmeiras, né? Para mim, o Flamengo e Palmeiras realmente são os favoritos, principalmente o Flamengo, né? A gente espera aí que o Flamengo continue, né? Continue nessa mesma pegada que a gente vem tendo aí, com bons rendimentos. Sem sombra de dúvida hoje, o Flamengo, podemos dizer que sim, é o time a ser batido, né? É o time onde todo mundo quer vencer, o Flamengo. E a gente espera, né? A gente espera aí que o Flamengo faça um grande jogo contra o Estudiantes, né? E não venham atrapalhar o Flamengo, pelo amor de Deus. A gente sabe que geralmente tem sido muito atrapalhado. Mas fazer o quê, né? Bola para frente. A gente espera que o Mengão conquiste uma boa vitória aí, mesmo fora de casa. A gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que é complicado. Vai ser complicado. Principalmente porque esse jogo aí do Flamengo, a gente sabe que tem a questão do ato. O ato vai desfavorecer muito o Mengão, pessoal. Mas muito mesmo, né? Então, sem sombra de dúvida, a gente tem que focar, centralizado, não deixar
não deixar o juiz atrapalhar, não deixar o juiz... às vezes, se o Flamengo for botar na cabeça que o juiz não vão atrapalhar, pessoal, vai sim. Todo juiz atrapalha. Isso aí é um fato. Na verdade, não é nem um fato, é uma realidade. É normal, eu mesmo hoje já acho normal o juiz atrapalhar. Acho normal porque geralmente é o que acontece, né? Todos os juízes atrapalham o Flamengo. É incrível, é incrível. É fazer o quê, né? Você viu o último jogo aí, apesar do Flamengo ter jogado em casa, os juízes atrapalharam até quando pôde, né? O Flamengo poderia ter saído de uma classificação ali de um 3-0, mas não. O Flamengo não saiu dessa classificação 3-0, pelo contrário, levou um 2-1, né? Queira ou não queira, é um bom placar, é um placar importante, mas é como eu disse, né? Poderia ter sido um 3-0, né, pessoal? Poderia ter sido um placar melhor, né? Felizmente não foi, mas vamos torcer, né? Torcer por uma grande exibição do Flamengo, por uma grande exibição, uma grande vitória e rumo à semifinal, né? Como eu digo, se o Flamengo chegar na semifinal, pessoal, se prepare que vai ser complicado para os outros times. Eu sempre estou dizendo aqui, né? Se o Flamengo chegar na semifinal, se prepara que vai ser complicado para os outros times, né? E é isso que a gente espera, né? Grandes exibições do Flamengo nessa fase final aí de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, né? É importante o time, como eu sempre digo, estar focado, centralizado. A mídia de todo o Brasil colocando o Flamengo sempre como grande favorito. Eu também concordo. Para mim, o Flamengo é o grande favorito. Eu acho que o Flamengo vai ganhar uma das duas competições, ou até mesmo, quem sabe, as duas competições, né? Seria muito importante o Flamengo ganhar, né? Claro, sempre os times, Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, só digo uma coisa. Acho que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras tem que abrir o olho contra os árbitros, pessoal. Tem que abrir o olho contra a arbitragem, né? Os caras estão fazendo de tudo para os brasileiros não chegar na final. Isso aí ficou escancarado. Claro, agora nesse jogo, depois do jogo do Flamengo que ficou escancarado, que veio à tona isso aí, eles vão querer maquiar, né? Vão querer dar uma maquiagem, vão atrapalhar, não vão atrapalhar tanto. Mas vocês não pensem que Palmeiras e Flamengo, não é porque eu sou flamenguista que eu vou dizer que o Palmeiras vai ser beneficiado. Não, pelo contrário. Eu acho que se tiver na dúvida é contra Palmeiras e contra a Flamengo. Por quê? Porque tem tudo. Tem tudo para ser Flamengo e Palmeiras na final. Isso aí é a realidade. Tomara, né? Tomara que o Flamengo esteja lá na final. Principalmente o Flamengo, né? Palmeiras, não sei. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí. Se inscreva aí no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.